A verdadeira história da guerra na Ucrânia, uma cronologia de eventos e um argumento a favor da diplomacia. O povo americano precisa urgentemente conhecer a verdadeira história da guerra na Ucrânia e suas perspectivas atuais. Infelizmente, a mídia tradicional, The New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, MSNBC e CNN tornaram-se meros porta-vozes do governo, repetindo as mentiras do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e ocultando a história do público. Biden está mais uma vez difamando o presidente russo Vladimir Putin, desta vez acusando-o de uma luxúria covarde por terras e poder, depois de declarar no ano passado que, pelo amor de Deus, aquele homem, Putin, não pode permanecer no poder. No entanto, é Biden quem está aprisionando a Ucrânia em uma guerra sem fim, ao continuar pressionando pela expansão da OTAN para a Ucrânia. Ele tem medo de dizer a verdade ao povo americano e ucraniano, rejeitando a diplomacia e optando, em vez disso, pela guerra perpétua. A expansão da OTAN para a Ucrânia, que Biden promoveu há muito tempo, é uma jogada dos Estados Unidos que fracassou. Os neoconservadores, incluindo Biden, acreditavam desde o fim dos anos 90 que os Estados Unidos poderiam expandir a OTAN para a Ucrânia e para a Geórgia, apesar da oposição veemente e duradoura da Rússia. Eles não acreditavam que Putin realmente iria à guerra por causa da expansão da OTAN. No entanto, para a Rússia, a expansão da OTAN para a Ucrânia e para a Geórgia é vista como uma ameaça existencial à segurança nacional russa, especialmente considerando a fronteira de 2.000 quilômetros da Rússia com a Ucrânia e a posição estratégica da Geórgia na extremidade leste do Mar Negro. Diplomatas americanos explicaram essa realidade básica aos políticos e generais americanos há décadas, mas os políticos e generais persistiram de forma arrogante e grosseira em empurrar a expansão da OTAN. Neste ponto, Biden sabe muito bem que a expansão da OTAN para a Ucrânia desencadearia a Terceira Guerra Mundial. É por isso que, nos bastidores, ele colocou a expansão em marcha lenta na cúpula da OTAN em Vilnius. No entanto, em vez de admitir a verdade, que a Ucrânia não fará parte da OTAN, Biden prevarica, prometendo a adesão eventual da Ucrânia. Na realidade, ele está comprometendo aquele país com um derramamento de sangue contínuo, sem motivo, além da política doméstica dos Estados Unidos, especificamente o medo de Biden de parecer fraco diante de seus adversários políticos. Há meio século, os presidentes Johnson e Nixon sustentaram a guerra do Vietnã, essencialmente pela mesma razão patética e com as mesmas mentiras, como explicou brilhantemente o falecido Daniel Ellsberg. A Ucrânia não pode vencer. É mais provável do que não que a Rússia prevaleça no campo de batalha, como parece estar acontecendo agora. No entanto, mesmo que a Ucrânia consiga avançar com forças convencionais e armamentos da OTAN, a Rússia escalará para uma guerra nuclear, se necessário, para impedir a presença da OTAN na Ucrânia. Durante toda a sua carreira, Biden serviu ao complexo militar industrial. Ele promoveu incansavelmente a expansão da OTAN e apoiou as guerras de escolha profundamente desestabilizadoras da América no Afeganistão, Sérvia, Iraque, Síria, Líbia e agora na Ucrânia. Ele se submete a generais que querem mais guerra e mais surpresas e que preveem uma vitória iminente apenas para manter o público crédulo ao seu lado. Além disso, Biden e sua equipe, Antony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland, parecem ter acreditado em sua própria propaganda de que as sanções ocidentais estrangulariam a economia russa, enquanto armas milagrosas como o HIMARS derrotariam a Rússia. E durante todo esse tempo,
Eles têm dito aos americanos que não parecem prestar atenção às 6.000 armas nucleares russas. Os líderes ucranianos têm seguido a decepção dos Estados Unidos por razões difíceis de entender. Talvez eles acreditem nos Estados Unidos, ou tenham medo dos Estados Unidos, ou temam seus próprios extremistas, ou simplesmente sejam extremistas, prontos para sacrificar centenas de milhares de ucranianos em morte e ferimentos na ingênua crença de que a Ucrânia pode derrotar uma superpotência nuclear que considera a guerra como existencial. Ou talvez alguns dos líderes ucranianos estejam enriquecendo ao se apropriar de dezenas de bilhões de dólares de ajuda e armas ocidentais. A única maneira de salvar a Ucrânia é uma paz negociada. Em um acordo negociado, os Estados Unidos concordariam que a OTAN não se expandirá para a Ucrânia, enquanto a Rússia concordaria em retirar suas tropas. Questões pendentes, Crimeia, Donbass, sanções americanas e europeias, o futuro dos acordos de segurança europeus, seriam tratados politicamente, não por meio de uma guerra interminável. A Rússia tentou repetidamente negociações, tentou evitar a expansão da OTAN para o leste, tentou encontrar arranjos de segurança adequados com os Estados Unidos e a Europa, tentou resolver questões interétnicas na Ucrânia após 2014, os acordos de Minsk I e Minsk II, tentou manter limites para mísseis antibalísticos e tentou encerrar a guerra na Ucrânia em 2022 por meio de negociações diretas com a Ucrânia. Em todos os casos, o governo dos Estados Unidos desprezou, ignorou ou bloqueou essas tentativas, muitas vezes apresentando a grande mentira de que é a Rússia e não os Estados Unidos que rejeita as negociações. JFK disse exatamente certo em 1961. Nunca devemos negociar por medo, mas nunca devemos temer negociar. Se ao menos Biden prestasse atenção à sabedoria duradoura de JFK. Fica claro que a expansão da OTAN para a Ucrânia foi uma política desastrosa que ignora a segurança e os interesses vitais da Rússia, que está disposta a travar uma guerra nuclear para evitar essa expansão. A única saída para a Ucrânia é um acordo de paz negociado que reconheça a neutralidade do país e ofereça garantias de segurança para todas as partes envolvidas. No entanto, o governo Biden continua a rejeitar essa opção, optando por manter a pressão militar e retórica hostil contra a Rússia. Essa abordagem apenas prolongará a guerra e aumentará o sofrimento humano na Ucrânia. É hora de rejeitar a narrativa da guerra e buscar uma solução pacífica e diplomática para o conflito na Ucrânia. A paz e a segurança da região dependem disso.